para te adorar, para fazer a tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um que veio aqui esta noite, Senhor, derramando a tua graça e do teu poder, para que possamos nesta noite sentir a tua presença em nosso meio, a tua presença manifesta em nosso meio, curando, Senhor, batizando com o Espírito Santo, Senhor, falando com os irmãos, renovando aquele que já é batizado, Senhor. Oh, Pai eterno, tudo tu pode, Senhor, e que nós possamos ser um povo unido, Senhor, um povo que te exalta, um povo que te glorifica, Senhor, um povo, Senhor, que está vivendo, Senhor, aguardando a tua vinda, Senhor. Oh, Jesus, nós precisamos, Senhor, do teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor, para não cairmos, para não perder, Senhor Jesus, a nossa salvação, Senhor. Mas nós colocamos tudo e todos nas tuas mãos, Santo de poder. Amém. E amém. Por isso, sentar, irmãos. Irmão Sérgio vai louvar a Deus com 2 hinos da área. Irmãos, vamos cantar o hino do irmão reclamou, se você canta mais 243. 243. Faz tempo mesmo que ninguém canta assim. Nós abrimos este culto no teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso. Abençoa os cordeirinhos da família dos teus amados. Se você assim, pra ouvir o que nos for dado, nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso. Gozaremos em tua face, o Cordeiro ressuscitado, com doçura, se nos zelasse, pra ouvir o que nos for dado. Nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, pelo peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa com teu santo os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho em seus filhos bem abrigado. 325. 25 é o soldado. 325.
Acho que é dó. Todo tempo sei como eu andei no pecado sobre o véu, mas do céu raiou e em mim entrou a luz do glorioso céu. Em meu coração a luz raiou, desde a glória, pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. E poder vida que só vem de lá, de Jesus que me salvou, e eu vivo aqui a louvar a Deus que minha alma me perdoou. Em meu coração a luz raiou, desde a glória, pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. O descanso entrou, o lugar findou, com Jesus meu Salvador. Seu amor sem fim revelado a mim, enche-me de amor. Em meu coração a luz raiou, desde a glória, pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Vou morar então na felicidade com meu Salvador Jesus, para sempre ali gozarei prazer lá na gloriosa luz. Em meu coração a luz raiou, desde a glória, pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Glória a Deus, aleluia. Hoje à tarde, né, tivemos ali na Matriz, aquele congresso Kids. Fui ali levar minha neta ali, que queria ir, e estava uma bênção, irmãos. O irmão que teve ali realmente foi uma bênção. No final, teve até crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. E eu gostei muito porque ele perguntou para as crianças que queriam receber o batismo com o Espírito Santo, e a minha netinha foi lá também, né? E ela quer também. Então eu já me alegrei, né, do desejo de receber o batismo com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né, irmãos? E o ano passado, jamais eu pensava que eu ia estar no Congresso Kids, né? E agora estou. Né? Também na escola, também dominical, eu não queria ir. Agora estou indo porque minhas netas estão ali com nós. Então Deus sabe, né, irmãos? Deus sabe, Deus trabalha na vida da gente, usa as pessoas, usa as crianças para trabalhar na vida da gente. E isso é maravilhoso, né? Quando nós podemos. Quando Deus vai moldando a gente, vai amansando a gente, vai tirando aquela coisa que talvez, né, impedia a gente de receber a graça de Deus, e hoje, né, Deus está transformando a minha vida. Meus pensamentos, tudo na minha vida Deus está transformando. Eu estou muito feliz com isso, irmãos, porque a gente sabe que é uma graça de Deus quando a gente consegue receber de Deus essa transformação. Porque a gente às vezes conhece crente há 50 anos, mas ainda não foi transformado.
sabe? Aquela pessoa assim, que se tu disser qualquer coisa para ele, já sai dando chute na lata, já sai, né? Então, nós temos que esperar em Deus, para Deus nos moldar, aceitar Deus nos moldar, porque Ele quebra o vaso, Ele trabalha, mas nós temos que permitir, né? Nós temos que permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Se nós não permitir, Ele não vai trabalhar, não. Nós vamos ficar muitas vezes uma vida toda na igreja sem receber a graça de Deus, né? E isso aí eu tenho como uma graça de Deus, uma dádiva de Deus, quando Deus bota no coração da gente essa paz, essa tranquilidade, viu, irmãos? Não é paz quando tem bastante dinheiro, ou quando está tudo bem, não é paz quando está faltando dinheiro, é paz quando está lutando, mas o coração está em paz, a alma está em paz. Estamos sempre crendo, né, no dia da manhã, crendo que amanhã Deus proverá. Né? Não nos preocupar mais com o dia de hoje, mas sim, né, colocar o dia da manhã, mas sim colocar nas mãos de Deus, né? Então, como nós temos só crente aqui, a gente pode falar sobre a fé. Irmão, pagar o dízimo é fé. Alguém pode achar que não, que eu acho que é fé. Porque se tu pagou o dízimo, tu vai dizer assim, eu vou pagar o dízimo porque eu tenho certeza que não vai faltar nada na minha casa, né? Meu pai, ele já era obreiro, então ele ganhava pouco e ele não pagava o dízimo, e um dia mas ele achava muito difícil aquilo ali, e um dia ele falou com o meu irmão, o obreiro, e eles iam indo no meio do campo lá. Naquela época era todo campo aberto, né? Eles iam para a casa do culto e o meu pai falou para o irmão, e o irmão disse, eu vou orar por ti agora aqui, e Deus vai te dar graça que tu vai pagar o dízimo e não vai faltar nada na tua casa. E foi assim, irmãos, meu pai, daquele dia em diante, passou a ser dizimista e ofertante na igreja, e a nossa vida melhorou. Né? Porque a gente vivia mesmo, né, com um salário muito pequeno. Eu conto para minha esposa, eu conto para os netos, né, que nós tomávamos uma Coca-Colazinha daquela no Natal. E o pai assava um pedacinho de carne e uma Coca-Colazinha para cada um no Natal. Era só durante o ano, né? A gente não tinha brinquedo, não tinha nada assim, que dissesse, não, eu tenho brinquedo. Não tinha. Eram umas coisinhas feitas em casa, ali, feitas de madeira, né? Mas daquela época em diante eu me lembro que Deus abriu as portas e o meu pai foi abençoado, né? Não faltou mais, né, o alimento na nossa casa, não faltou roupa para nós. Meu pai no fim do ano comprava um brinquedinho para cada um. Passou a ser outra vida, né, irmãos? Depois que meu pai passou a exercer a fé pagando o dízimo. Então, né, irmãos, eu vejo que isso aí, quem paga o dízimo é quem tem fé e ama a obra de Deus. Às vezes a pessoa diz, não, eu não vou pagar o dízimo, não vou dar dinheiro para o pastor. Não está dando dinheiro para o pastor. O pastor tem o salário dele. Se o salário dele é um baita do salário, para mim não me interessa, sabe? O interesse é que eu sou fiel a Deus. E se eu for fiel a Deus, Deus vai ser fiel comigo. Viu? Porque tu não vai pensar, né? Hoje ainda o irmão estava mostrando lá, ele fez ele fez assim, como é que eu vou dizer, que a gente diz assim, ele ia pregando e colocando, então na parte da coroa, aí ele chamou o pastor e disse assim, aí a coroa tal, o pastor vai ganhar. Depois ele foi começando o dizimista, o ofertista, o que ganha a alma, então, todos ganhando coroa, sabe? Então, no dia, na chegada no céu, aquilo foi muito lindo, aquilo falou muito com as crianças hoje de tarde, sabe? Sobre isso aí. Então, nós sabemos, irmãos, que por menos que nós fizermos, mas se nós fizermos alguma coisa na obra, nós vamos receber uma coroa. Viu, irmãos? Uma coroa de glória. Muitos vão ser salvos, vão ir, mas não vão receber a coroa, porque não fizeram nada, né? Mas, irmãos, um copo d'água que tu dá para um servo de Deus ou para uma criança que está com sede, tu já está fazendo a obra de Deus, né? Então é fácil de nós ganhar a nossa coroa, né? É só nós ser fiel a Deus, né? Às vezes uma pregação lá no serviço, né, irmão João? Já está colocando, já está adquirindo a tua coroa ali no céu, né? Um hino que tu canta aqui, uma palavra que tu lê introdutória, né? Quando tu vai à igreja, quando tu limpa os bancos, tu já está adquirindo a tua coroa ali no céu, né? E isso é maravilhoso, irmãos. Olha, eu digo para os irmãos, quem não foi hoje, se puder ir amanhã de noite ali na Matriz, a partir das 19 horas,
Eu gostei muito, foi muito lindo, viu, irmãos? Eu achei, quando eu cheguei lá, meu Deus, o que eu quero aqui? Isso é só coisa para criança. Irmãos, eu chorei lá dentro. Ouvindo aquele irmão pregando, com essas narrativas, usando essas narrativas. Então, ele pregou sobre as bodas do Cordeiro, sobre aquela parábola de Jesus, que ele manda convidar os amigos para vir na festa, né, do filho dele, do casamento do filho dele. Então ali foi muito lindo, foi uma ilustração muito bonita, que deu para as crianças todas compreender a palavra de Deus, né? E isso é maravilhoso, né? E tocou até nos adultos. Vamos ouvir 2 hinos do nosso coral, né? Deus bendito. Glória a Deus. Deus glorioso. Vai ser o playback? Não, Violão primeiro. Desculpa de eu me meter numa coisa que eu não estou. estamos em casa. Eu achei errado os irmãos ficar aqui no corredor na hora É para juntar as vozes. não, mas vamos ajeitar esse pessoal aqui. Então, né, quem canta no coral vem para cá, porque às vezes a gente quer vir para cantar também, mas o irmão já está aqui, ou está ali, né? Ele quer ir, não foi, como é que eu vou isso? O corredor já estava cheio, né? Então, Tinha isso do lado. mas eu acho bonito os irmãos ficar lá atrás, eles vão ficar à frente. Nós fazemos assim antigamente. Porque está no corredor, Eu já estou aí vocês já estão correndo para pegar o ônibus. A gente aceita Eu acho bom, não sei, as não, ideias. só opinião. A gente aceita as ideias. É que foi explicado de surpresa, Não, né? foi Vem cantar no... Era uma Aí experiência. tinha gente sentada aqui, e a gente... Teve gente que saiu do lugar e a gente ficou... Mas que nem sábado, né? Que a gente vem pro ensaio, já o do coral ficou aqui. Mas é bom quando a igreja começa a ficar pequena. Sim, Tá com bom, certeza. tá bom. Amém. Isso é muito bom. Um dia eu ainda quero ficar sentada lá na porta, lá no lugar aí, sentada. Bem pé do lado. Não, sentadinha lá na porta, trancando para ninguém entrar para pegar água. Número 4. Fá. O senhor me deu, né, irmão? Já vai ensaiar para sábado, né? Hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar.
Tem um playback pra mim, sobrando? Bom, sério também, tem um livro ali também. Eu pedi playback. Vamos se juntar ali aos nossos queridos irmãos. O que o irmão Márcio fez hoje? O que o senhor aprontou hoje? Que ela só está ali chamando a atenção. Eu estou só no bico dela. Senhor, te louvarei.
Deus da glória. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Vamos, nesse momento, ler uma palavra introdutória. Irmão Antônio, tem uma palavra introdutória, irmão? Para mudar um pouco. O irmão João, né? O irmão João. Já tá. Ah, tu quer passar para o João? Já te convidado, mas você passa para o João vem aqui e lê. E já passa uma oração, João. Salve a igreja na paz do Senhor. Vamos ler uma palavra, Isaías 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1. Deus bendito. Aleluia. Amém. Isaías 60, número 1. Versículo 1. Isaías 60 primeiro. Depois de resplandecer, porque vem a tua luz e a glória. O Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti parecer resplandecente ao Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Vamos orar então. Deus glorioso. Oh Pai, obrigado, Deus, nosso Deus, Deus bendito. Pai, do seu peso, Pai. Obrigado por nós todos termos aqui, Pai. Por pudermos vir, debaixo da tua mão toda poderosa, Jesus, que o Senhor trouxe, Pai. Eu te agradeço por nós e por os que não puderam estar aqui, Jesus. É tudo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus bendito. Irmãos, pode tomar sempre. Deus, vai passar aqui, vai cantar um louvor, e com esse louvor, nós vamos ter uma batismo e a oferta para Deus bendito. especial. Deus bendito. Deus glorioso. Perseguindo o coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do
precioso é para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que quer ensinar por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Preciosa és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Amém. Nesse momento que nós vamos fazer a apresentação, né, dos irmãos, Nós nos saudarmos uns aos outros, né? Vamos nos colocar de pé. Não diz o nome de todo mundo. vamos nos saudar todos, né? Glória a Deus. Vamos levantar a mão e dizer: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, encosta o teu sorriso, aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, encosta o teu sorriso, aperte a minha mão. Que calor é este invocado ao Pai? Que calor é este invocado ao Pai? Que calor é este invocado ao Pai? É o poder de Deus que está neste lugar. Contanto Jesus é o milagre, a dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a tua cruz, porque tu precisa contar pra Jesus. Minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo e prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória. Eu vou cantar no céu. Amém, Jesus. Nesse momento que eu passo a direção ao nosso pastor, que vai nos trazer a palavra nesta noite. Você não pode tomar licença. Mais uma vez, saudando a todos na paz do Senhor.
Para estar os nossos irmãos ali da Central, mas não puderam estar conosco, né? Mas graças a Deus não é nada grave. Às vezes quando uma pessoa não vem, a gente pode pensar, né? Aconteceu alguma coisa. Deram a Marilene falando ali, né? Do seu ex-cunhado, né? A enfermidade, às vezes acidentes, né? O que aconteceu com a família do pastor Jeremy Pai, nós estávamos saindo aqui, né? Eu e a Débora passamos ali na frente da casa do Jefferson, que seria cunhado, né, da Junara, e de repente chegamos em casa, o nosso sobrinho disse, né, que tinha acontecido um acidente, e logo depois, não levou alguns minutos, era com relação à família. Então a gente fica assim, né? Mas graças a Deus, né, estamos todos bem, os nossos irmãos, e a gente agradece a Deus por isso, e agradecemos ao Senhor por estar na casa do Senhor, esse ano aqui conosco. Que vou dizer, vocês não puxando o assado, né, a brasa do nosso assado, mas graças a Deus conseguimos, né, olhando aqui para vocês, né, a gente chegou aqui na congregação e hoje a gente vê, né, as cadeiras, os Osmar sabe as dificuldades que foram, né, vocês sabem parte delas, né, e graças a Deus estão aqui, agora o piso, todo esse processo, né, coisas aqui com o púlpito ali, então a gente fica feliz pela parte material, mas também pela parte espiritual, né? Por nós estarmos caminhando, por nós estarmos recebendo outras bênçãos, como o irmão falou aqui, a Ana Júlia conosco hoje, Virinete e Micaela junto conosco, para vocês isso é uma maravilha, os filhos na casa, os netos no caso, né? Na casa do Senhor, mas os filhos também, e também posso incluir amigos, né? Pessoas que a gente conhece aí fora, e isso é só o Espírito Santo, que tem poder e se move. Mas tem um detalhe que pertence a mim e a vocês, a oração. Pedir, clamar, insistir, buscar, insistir. A tempo, a Bíblia tem lá em Timóteo fala sobre evangelizar, a tempo e a fora de tempo. Mas eu acrescento essa frase bíblica para tudo. Tudo na vida, irmãos, a tempo e a fora de tempo. O que é o fora de tempo? É o se esforçar para fazer mais. Fazemos aquilo que podemos fazer, mas às vezes, irmãos, o Espírito quer algo mais. E o que o Espírito quer de nós, irmãos, é sempre a mesma coisa: fidelidade ao Pai. Nós já estamos na fé. Fidelidade ao Pai, obediência ao Pai. E nisso entra aquelas ferramentas maravilhosas, a oração, o jejum. O nosso irmão Osmar falou, estava no Kids, Deus falou com ele. E assim é, irmãos. Às vezes a gente que é mais velho, está num evento que parece que não é o nosso lugar e Deus está trabalhando e está falando, fala com 10 anos, fala com 60, 70, 30, fala até 100 anos, caso haja alguém. E nós precisamos crer nisso, nos esforçar para isso. Muitas vezes há coisas que precisamos esperar. E o mais negativo e ruim para mim e para vocês é o esperar. E ainda tem salmos que dizem esperar com paciência. Irmãos, é ruim, irmãos. Tem coisas que a gente tem imensas dificuldades, enfermidades. Esperar com paciência no meio da dor, problemas financeiros, às vezes problemas longos, que às vezes falta uma semana, uma quinzena, um mês. Dá um pulo aqui e se safa. Mas às vezes tem lutas no mundo financeiro que, quando vê, vai um tempo maior. E eu estou fechando 60, ali em Tramandaí, como o irmão falou, dos anos 50, 60, 70, não é que a pobreza, mas o nível do salário, do emprego dos nossos pais e avós era diferente de nós hoje. Nós hoje somos muito mais abençoados em poder dar para os nossos filhos e netos com relação aos nossos pais e avós. A minha mãe disse, por que eu tinha que puxar a minha vovó, a mãe dela, né, a avó Virgínia, poupador. A avó não botava, não comia ovo para não jogar a casca fora. A mãe dizia para mim que a mãe sempre foi gastadeira. Aí a gente olha para trás, as pessoas que vieram. E eu olhando para minha avó, nasceu em 1916. Em 48 ela foi abandonada pelo meu avô com 5 filhos. Imagina lá em Tramandaí, irmãos. Se abandonado em Tramandaí. Tramandaí, eu saí de lá há 45 anos. Não tem uma indústria nesses 45 que foi para lá. Tem ali alguma coisa de comércio, hotelaria, né, e ponto final.
Não tem, irmãos. Imagina lá em 49. Imagina o que não foi. O meu pai não tinha pai fruto de ou um caso, ou coisa pior, talvez até um estrupo. Porque naquela época não se falava essas coisas. E aí? Aí veio o pai com todas as dificuldades que eu conheço, o pai conhecia. Então, irmãos, nós somos muito abençoados, a nossa geração. E somos abençoados porque nós conhecemos a palavra do Senhor, o fundamento da palavra do Senhor salva-se. E esse fundamento, ele vem do mais velho para o mais novo, e nós buscando os que estão aí. Ontem foi falado, o Douglas falou ontem, a nossa maior missão, ganhar almas para Jesus. É o foco de todos nós. Ah, mas Márcio, eu estou com a minha família. Pode ser a família, irmãos. Ganhar almas para Jesus é o filho, o neto, o bisneto, para quem tem o vizinho do lado, a esquerda, a direita, dos fundos, enfim. Ganhar almas. E nisso viver. Viver. Né? Nós estamos num país que permite, que nos dá liberdade, irmãos. Isso é uma bênção também de Deus. Porque aí fora tem muita gente, em outros países aí que não podem. E nós, aleluia, temos essa liberdade aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Gravataí. Mas a idolatria que está ao redor se levanta. As pessoas já têm falado. Ontem o Douglas disse, para ele, Douglas, ontem, ali no culto dos homens, já é os últimos dias. Ele foi bem claro. Eu sinto que é os últimos dias. Ele tem o quê? 40, né? Tem 40 anos de idade. E a gente fica pensando, né? E é uma verdade. Não há como imaginar esse mundo caído. Irmãos, a idolatria vai muito longe. Mas isso tudo, irmãos, nós que estamos na casa do Senhor, sempre a união, junto com o amor fraternal. A Bíblia usa essa expressão, amor fraternal. Que amor pode ser muitas coisas, mas o amor fraternal é o irmão com o irmão, o irmão com a irmã. Compreender, e é o mais difícil para todos nós. A igreja, irmãos, dentro dela, ela é um moedor de carne. Vou usar essa expressão dura. O dia a dia nosso na obra, irmãos, Osmar é mais velho que eu, mais experimentado, sabe? A Elisete acompanhou, vocês foram trabalhadores das escolas bíblicas dominicais numa época que tinha muito menos conforto. Eu imagino que vocês passaram. Quantas ovelhinhas berrando que nem lobo, passando por perto e tendo que amar, e orar, e buscar, e fazer tudo, e botar no lombo. É uma expressão, né? Botar no lombo, irmão, dá trabalho. E o trabalho não é fácil. E assim em tudo na nossa vida. Mas fica para nós, irmãos, esse detalhe. Estamos na casa do Senhor, o amor fraternal, buscando, irmãos, união. União. Ontem ali no culto dos homens ali, todos que falaram, meu Osmar, o Espírito Santo estava falando, a palavra foi assim, por 1h30 o Espírito Santo falando, seja pelo louvor, seja pelas intervenções de cada um, próprio Osmar e outras pessoas. Irmãos, é tremendo. Eu fiquei hoje assim, meu Deus, e tudo num ambiente silencioso. Nós não estávamos assim num ambiente lotado, né, um ambiente pentecostal, alguma coisa assim, né? Era como se fosse uma reunião, né? E o Espírito ali passando e falando por todos os que falaram. Eu fiquei muito feliz de ver. O Espírito não para. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor em Atos. Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Do verso... Atos 3, o verso 12 em diante. Um pouquinho antes ali tem a cura, né, que Deus opera através de Pedro e João. Mas tem uma outra parte que vem me chamando a atenção. Atos 3, capítulo 3, o verso 12 diz em diante. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes,
e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. No entanto, vós negastes o santo, o justo, e pedistes que se vos desse um assassino, no caso aqui, Barrabás. Matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, no caso aqui, Pedro e João. Pela fé, no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi curado. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus Cristo que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Irmãos, a primeira parte ali, no entanto, vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um assassino. Irmãos, os judeus e os romanos mataram Jesus. E se fosse hoje, nós também. Nós, às vezes, estamos na casa de Deus e esquecemos esse detalhe. Nós, antes de conhecermos, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, nós no mundo matamos Jesus. Com os nossos atos, com as nossas atitudes, e às vezes até querendo realmente fazer isso. A incredulidade, a idolatria. Muitas pessoas que estão aí fora, se Jesus viesse hoje, matariam ele da mesma maneira. Por que matariam ele, irmãos? Olha o quanto o nome de Jesus é pregado no mundo inteiro. Quantos homens, irmãos, mulheres, irmãs, de todas as idades, pregando o nome do Senhor. E olha a dificuldade que é, muitas vezes, para o Espírito Santo entrar na mente de um de nós. Eu levei 25 anos. E até hoje olho para trás e digo, que bênção, que graça, coisa tremenda. Era perdido, estava na idolatria, tinha amor pela idolatria, buscava até praticar aquela idolatria. E sem falar no dia a dia das nossas vidas, porque nós, irmãos, às vezes nos julgamos melhores dos que os outros, mas, irmãos, sem a presença do Espírito Santo, nós matamos Jesus. Não crucificado com os pregos, mas com as nossas atitudes e ações. E nós que estamos na fé, precisamos sempre estar não adormecidos, mas sempre acordados, vigilantes, crendo, sempre que o Espírito Santo sempre vai querer nos usar, sempre vai, aleluia, querer nos preparar para fazer algo. O Espírito Santo, irmãos, ele é como Deus, ele é Espírito. Não tocamos o Espírito Santo. Jesus nos deu a oportunidade para aquela geração que estava lá em Jerusalém de ser tocada. Por 3 anos e meio, ele, ungido pelo Espírito Santo, permitiu que os homens tocassem ele. A tal ponto que os homens pegaram pregos e tocaram no corpo de Jesus, nos seus pés. Os homens maltrataram, humilharam, espezinharam, crucificaram e judiaram do corpo do nosso Senhor Jesus, com todas as suas idolatrias, e nós hoje, irmãos, faríamos as mesmas coisas. Se nós não estivermos sempre com a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo, ela é, as pessoas dizem, e é relativamente simples, estar meditando na palavra, estar orando, e junto, o pessoal cita muito, eu também falo, estar obedecendo. E tudo isso não nos dá garantias, Deus, irmãos, de lutas. Não temos a garantia de que, se formos fiéis em tudo que for possível ser fiel, seremos poupados de lutas. Aí vem o amor maior ainda pelo Pai. Ah, mas Márcio, irmãos, Jó era reto, temente a Deus, íncube, se desviava do mal, era um homem sadio, um homem rico, tinha 10 filhos, era o mais rico do Oriente. E Deus permitiu que o inimigo tocasse ele de tal forma que sobrou só o corpo dele, carregado de enfermidade, num monturo. E aí nós hoje, irmãos, não é diferente. O inimigo rodeia o pai querendo o pescoço do Márcio, do irmão João, da irmã Elisete, e assim todos ele rodeia, irmãos. O diabo não morreu. O diabo continua. Porque esse daqui, que cometeram esse assassinato, o espírito que agia neles,
não era o Espírito Santo. Mas por trás de tudo que estava acontecendo em Roma, ali em Jerusalém, pelos romanos e judeus, hoje também é semelhantemente. Nós precisamos trabalhar. E aqui somos confrontados para não assassinarmos Deus em nossas vidas. O inimigo é astuto, irmãos. Diz um ditado que o diabo não é sábio por ser diabo, mas por ser velho. O diabo estava lá no Éden. Não contente com o estrago que ele fez lá no Éden, ele pegou o Senhor, levou para um deserto. Primeiro o Espírito Santo fez o Senhor ir no deserto, e lá no deserto ele teve a coragem de tentar o Filho de Deus. O diabo sabia quem estava na frente dele. Era o homem Jesus, mas era o Deus Jesus. E o diabo não teve misericórdia. Ofereceu comida, ofereceu poder e ofereceu os reinos da terra para o Senhor. E para nós é a mesma coisa, irmãos. Então nós precisamos, irmãos, nós que estamos na casa do Senhor, estamos envelhecendo na casa do Senhor, há muita obra aí na rua. Há muita obra. Eu não vou dizer para cada um de vocês aonde cada um tem que ir. O Espírito Santo fala com cada um, seja por revelação, por visão, pela palavra pregada, por um aconselhamento, seja o próprio Espírito Santo falando, caminhando na rua, dirigindo um carro, fazendo, o Espírito orienta. E assim que o irmão Osmar disse, está indo numa escola dominical que tu não tinha preparado a intenção de ir no domingo. Nós estávamos juntos no domingo passado. É assim, irmãos. Às vezes nós vamos planejando as nossas vidas, mas o Espírito Santo vai fazendo também o seu planejamento. E aí nós vamos obedecendo. O segredo da vitória é a obediência no meio disso. E vamos obedecendo. E o obedecer, ele precisa de renúncia. Precisa de nós largarmos às vezes o nosso sossego e fazermos aquilo que está diante de nós. E muitas vezes é a oração, é o jejum, é a leitura da palavra e muitas outras obras, irmãos, que estão postas para cada um de nós. Jesus disse que eu e vocês, olhem bem, Deus glorioso, nós faríamos obras maiores do que as dele. E qual é a obra que Jesus veio para fazer? Jesus veio para salvar o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adulto, o de mais idade. A obra, a vontade do Pai é salvar todos. Pelo Pai nenhum se perderia. Mas aí entra o livre-arbítrio, irmãos. Deus não força ninguém. Mas nós estamos deste lado aqui. Uma maneira que nós temos como forçar aquele que nós queremos chegar no alvo é a oração. Perseverar. Já falei para vocês aqui. 92, uma pessoa disse para mim, nunca mais prega a palavra para mim. Se passaram 24 anos e essa pessoa se encostou em mim, a Odete estava junto, cadê a Odete? Tá lá. A Odete estava junto ali e a tia estava, a gente pediu para fazer o almoço e ela não quis. Ela estava já com Alzheimer, né, Pedro? Não, Parkinson, já estava com dificuldade, mas o orgulho dela de preparar o almoço, ela não deixou, eu quero fazer. E aí me chamou ali para uma conversa e disse, a tia está vendo aquele missionário de chapéu na madrugada, porque a enfermidade não deixava ela dormir mais direito, e ela me chamou. Ela me chamou, porque eu fiquei 24 anos quieto, mas eu fiquei 24 anos orando. E quando ela disse, a tia está ouvindo o missionário, pá, Deus entrou. E foi só a nossa conversa, irmãos. Não houve tempo para se batizar, para congregar, mas eu tenho convicção que a tia partiu salva. Porque a palavra que saiu da boca dela, tu nunca mais fala para mim. Calma, irmãos, tomando café e fumando cigarro. E aquilo ali foi um tiro. Mas eu respeitei a palavra dela. Só que ela não podia impedir de orar. E nada pode, irmão, nos impedir. Ah, mas o cansaço. Ah, mas a enfermidade. Irmãos, quantas obras Deus faz nos hospitais? Vocês são testemunho de coisas maiores do que eu já vi. Muitas vezes cai um doente, alguém nosso, e a gente vai lá e ora, e Deus opera. E muitas vezes a gente vai lá e Deus opera, mas leva a pessoa. Coisas tremendas acontecem. Mas, irmãos, o nosso espírito, ele precisa estar fiel ao Senhor. Essa geração aqui já se faz 2000
depende do calendário romano aí, 2002, 2003 anos, não mudou, irmãos. Em nós há um espírito de rebeldia. O pecado lá do Éden, quando o homem desobedeceu ao Pai, ele está conosco. E aí entra em nós aquilo que o Senhor Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, na última hora, e nós, parafraseando o Anjo Douglas, eu acho também, sinto que nós estamos muito perto da última hora. O quanto estamos, eu não sei, mas o mundo cada vez mais perdido, irmãos. Olha as notícias aí, é guerra atrás de guerra, enfermidades, é maremotos, é terremotos. Há 20 anos atrás, em 2004, lá na Malásia, deu um maremoto, que depois a água entrou na terra, ninguém mais fala, matou 290 mil pessoas. Quem é que se lembra disso? Há mais de 20 anos, há 21 anos atrás, houve um maremoto que matou quase 300 mil pessoas. E já ninguém mais fala sobre isso. Mas há outros que aconteceram com menor gravidade, e assim, irmãos, as dores, o mundo cada vez mais geme, porque, irmãos, a natureza, ela era perfeita, e o pecado de Adão entortou a natureza. Lá em Romanos diz que a natureza geme esperando a revelação dos filhos de Deus. O que é a revelação? É eu e vocês voltarmos para casa, o céu, e depois recebermos o nosso corpo eterno e glorificado, e descermos lá em Jerusalém. Esse é o resumo da ópera para nós, irmãos. Se alguma outra teologia estiver no meio, vai para a palavra. É por essa linha aí. Mas antes disso aqui, irmãos, essa geração fez o que fez, e a nossa é igual. Voltando ao texto, a nossa geração, se nós baixar o olhinho, irmãos, Deus glorioso, nós vendar aqui os nossos ouvidos, irmão do céu, a gente faz bobagem. Nós mesmos que estamos na fé, precisamos vigiar. Assim como Deus fala muitas vezes em orar, Ele fala muitas vezes em vigiar. Está escrito, não tem como fugir. Vigiar, porque tu não sabe a hora. Vigiar, porque o mundo dos espíritos tem o seu poder. Vigiai. E aí às vezes acrescenta vigiai e orai. Porque, irmãos, aqui a palavra, primeiro ela fala nessa geração que soltou um assassino e matou o Senhor Jesus. Mas o verso 15 diz: matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Aqui, Pedro e João, testemunhas da ressurreição do corpo de Jesus. Foi morto na sexta e ressuscitou domingo. Primeiro Maria Madalena acreditou. Pedro ainda levou um pouquinho para... Sempre o coitadinho do Pedro, ele é meio travado. Uns são mais travados que os outros. Mas acreditaram e viram. Por 50 dias o Senhor caminhou, por 40 dias o Senhor caminhou com eles em vários eventos. Eles eram testemunhas oculares. Mas nós, irmãos, temos o Espírito Santo, que faz de mim e de vocês testemunhas oculares. Aqueles que já sentiram, seja na igreja, seja no seu lar, seja no seu trabalho, no contínuo da vida, a presença do Espírito Santo. O Espírito testifica para mim e para vocês a salvação em Jesus Cristo, mas confirma a ressurreição. Porque se nós cremos no Senhor, mas não entendermos ou não crermos da ressurreição, alguma coisa está errada. O objetivo de todas as coisas, primeiro, ser salvo. E segundo, ressuscitar com Cristo Jesus, para o Senhor, o nosso Senhor Jesus, nos apresentar para o Pai. O nosso Senhor vai apresentar a noiva, a igreja, um dia ressuscitada e galardoada. É necessário entender isso. Tem muita gente que diz que não está preocupado com o galardão. Se preocupa com o galardão, irmão. Cada obra que Deus bota na tua mão, se for feita, se for cumprida, vai resultar em galardão. E cada obra que Deus quis botar na minha mão, na tua mão, e eu rejeitei por preguiça, por não sei o que, é galardão a menos. Lá na Bíblia tem um texto que fala, o ouro, a prata e as joias no tribunal do galardão vão queimar e vão continuar sendo ouro, prata e joias. E quem tiver isso em sua mão
receberá presentes do Pai. Mas aqueles que as obras forem feno, madeira e palha, se queimará, virá cinza. Serão salvos como que pela misericórdia do Senhor. E há muitos no meio nosso, irmãos. Aí falando de nós, muita coisa para ser feita. Ah, mas faz a Zila, faz o Osmar, faz o Marcos. Comigo não. Não, irmãos. Todos têm utilidade na obra do Senhor. Eu não tenho revelação para dizer cada um de vocês, mas o Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito Santo que ali, quando a trombeta do arcanjo, alguém diz São Miguel, pode ser outro arcanjo. Nós sabemos quantos arcanjos tem no céu. A Bíblia cita um. Mas Deus é tão tremendo e poderoso, Deus criaria um arcanjo só. Um é registrado na Bíblia. Eu creio que há muito mais. Quando o arcanjo tocar a última trombeta, todos nós nos encontraremos, se fosse hoje, nos céus, subindo com o Senhor, e quem já foi e está lá descendo. E isso aí, irmãos, só os que vão participar vão poder compreender a grandeza e a glória desse momento. Porque esse momento custou o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porque o Senhor na cruz, irmãos, Ele consertou um monte de coisas. Ele não consertou só eu e vocês aqui nessa noite, durante as nossas vidas. Ele consertou as coisas no céu e as coisas que estão embaixo do céu. Tudo, o Pai, e aí Colossenses fala, tudo foi feito por Ele, tudo foi feito, aleluia, para Ele, e tudo pertence a Ele. Lá no final de todas as coisas, quando o milênio já tiver passado, o tribunal do trono daqueles que se perderam forem ao julgamento, nós, irmãos, estaremos para sempre com o Pai. Jesus vai entregar tudo o que Ele fez para o Pai. E aí seremos o Pai, um em todos. E aí descerá a cidade santa, a nova Jerusalém, descerá. Mas antes, irmãos, nós temos essas lutas aqui. E encerrando, irmãos, esse verso aqui, o 16 de Atos. Pela fé, no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi curado. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de vós, esta perfeita saúde. Esse homem aqui estava há 38 anos mendigando na porta ali do templo. Aí Pedro e João passaram, ele pediu esmola. E aí eles não deram esmola. Mas Pedro e João disse, o que nós temos, nós te damos. Levante e anda. E aquele homem andou pela fé de Pedro, pela fé de João, e hoje é a mesma coisa. Ninguém aqui nesta casa, ou em qualquer casa, é inferior a João ou Pedro. É a fé no nome de Jesus. O nome, aleluia, que é sobre todo o nome. Só Jesus, irmãos. Digo isso para vocês porque quando a gente estava lá no mundo, havia muitos nomes. Faz um agrado para esse, faz um agrado para aquele, mas quando a gente entendeu o nome, que eu sempre criei em Deus, o mundo também age como eu agia. A gente crê em Deus, mas não Deus da palavra, porque Deus é muito abrangente, mas quando entra Jesus Cristo e quando entra o Espírito Santo, as coisas são diferentes. Porque aí as coisas afunilam. O mundo é obrigado ou aceita a mensagem, obrigado no sentido de ou aceita a mensagem ou rejeita a mensagem. Jesus disse, quem crer em mim está salvo. Quem não crer em mim já está condenado. Nós não precisamos fazer nenhum pecado, cometer nenhuma besteira. Só o fato de eu não crer no nome do Senhor, já estou condenado. A coisa é muito dura, meus irmãos. Por isso que o mundo cada vez rejeita mais o Senhor. Só que aí o inimigo é que diz isso. Porque a coisa não é muito dura. Irmãos, temos dois caminhos. Por que eu vou escolher o da perdição? Né? Tem aquele quadro, que eu não sei se o Osmar já viu, que tinha os dois caminhos, que a chamada vendia, o quadro com a cruz, né? Os dois caminhos. Só tem dois caminhos, meus irmãos. Por que eu vou escolher o da perdição? Uma vez alguém me disse, Márcio, se tu pelo menos crê que Jesus existe. Porque se lá no fim Jesus não existir, a pessoa dizendo para mim, tu não perdeu nada, tu creu, foi salvo, ele existiu. E se ele não existiu, é tudo um conto de fadas, nada existe. Agora, se eu disser publicamente no meu coração, para mim, eu não creio, eu não quero, e aí quando o outro lado aparecer,
aí não tem mais o que fazer. Porque uma coisa, irmãos, que as pessoas, todos nós, o dia da salvação é o dia que se chama hoje. Ontem é passado, bom ou mal. Amanhã é futuro. O próprio Senhor Jesus disse: não te preocupa com o dia de amanhã. Deixa o mal de amanhã para amanhã. Hoje. A salvação é hoje. É o dia que se chama hoje. Onde Deus usa para mim e para vocês a sua misericórdia. E o texto aqui é pela fé. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo. O único nome dado pelo Pai entre os céus e a terra, no caso a terra, para que fôssemos salvos. O nome santo de Jesus Cristo. Algum pode dizer o belemita, Jesus, o Nazareno, Jesus, isso aqui, pode, né? Tudo que está aqui escrito aqui, dos nomes que ele recebeu, né? Das qualidades que vieram, ele é belemita, nasceu em Belém, ele é Nazareno, morou em Nazaré, não tem? Ele é judeu, porque ele vem da família de Davi, que era judeu, tudo está dentro do nome do Senhor Jesus. Mas é num só. A fé é em um só. O nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a maior dificuldade que a maioria tem aí é que eles têm bastante fé, mas de um monte de coisa errada. Tem fé no dinheiro, tem fé no trabalho, tem fé em coisas esotéricas, tem fé em pedras, tem fé em pessoas, tem fé em tudo. Você já não vira político? A minha mãe, Sila, em 1980, se tu falasse mal do Brizola, Osmar, meu Deus do céu, pensa uma mulher cega pelo Brizola. Pensa numa mulher cega pelo Brizola. Não, mas era, a mãe brigava, gente. A mãe brigava de unha. Se alguém contrariasse com alguma ofensa mais forte, ela só largou o Brizola quando ele se tornou governador do Rio de Janeiro. Ela achou que foi uma traição dele. Para vocês verem como é que é a fé. Mas ali por 84, 3, 2, 1, meu Deus. E quem é o Brizola, meus irmãos? Um homem. Um bom homem, talvez, não sei, né? As informações falam que foi um bom político, mas, irmãos, a nossa fé, a mãe tinha fé naquela pessoa ali, aquela pessoa poderia resolver problemas para ela, né? E até certo modo a política humana, sendo bem feita, resolve algumas coisas, mas não resolve a salvação, irmãos. Só o Senhor Jesus recebeu o poder do Pai para nos salvar. A vida dele, santa, santificada, o único que foi homem e não pecou. O segredo de tudo está nesse detalhe. Porque nós, irmãos, por melhores que sejamos, nós pecamos. A minha maior dificuldade, até o dia que eu cheguei ali naquela noite, era essa, irmãos. Eu não me achava mal. Por que eu tenho que virar crente? Era uma coisa que estava vindo para mim, sabe? Eu já tinha caminhado por um monte de lugares, irmãos. Eu sempre tive fé. Aí naquela noite ali eu vi o Espírito Santo. Eu digo vi no sentido de ouvir. Porque quando eu sentei do lado daqueles irmãos ali, e eles começaram a serem usados em línguas e profecia, ali não havia mentira. Não fiquei com medo. Porque lá em Tramandaí, quando a gente era levado para aquelas outras coisas, havia medo. A gente via os vultos, a gente via coisas, sombras, e dava medo. E ali eu vi que algo passou por mim, né? Estava ali, falando comigo aqui, e eu tentando ver quem é que estava. Quem estava falando comigo? Aí um irmão do lado aqui, o outro aqui, falando língua estranha, profecia, e aquilo ali, irmãos, me moveu. O mundo espiritual muitas vezes se manifesta no natural. Por isso, irmãos, busquem, e aí, terminando, busquem os dons do Espírito Santo. Agora mesmo foi feita uma semana de campanha de avivamento. Só que a maioria de nós hoje quer os dons, mas a manifestação deles implica em trabalho, implica em santificação, implica em dedicação, implica em ouvir. Por que profecias e revelações quase não há mais? Porque nós viemos de lá com os pecados e não queremos que o Espírito Santo, às vezes, fale o que está acontecendo. Então nós nos tornamos surdos e cegos, nós mesmos da fé. Porque se eu quero o dom de revelação, Deus vai usar alguém e vai dizer, Márcio, se o Márcio tiver com problema, Márcio, tu está com problema. Quantas vezes vocês, eu vi pessoas serem exortadas publicamente. A pessoa, como eu vou dizer para vocês, tinha um casal lá em Porto Alegre, onde o pastor Manuel Serafim, Deus estava usando o Manelzinho, que vocês conhecem, Gravataí, que está lá em Barracão. O Manelzinho foi lá e pegou
como se fossem duas pessoas que nem estavam aqui. Vocês vêm para cá, Deus me revelou, há um pecado grave, eu não vou falar para a igreja. E a Miriam e o Amaury não quiseram vir. O Amaury tentou pegar a que viria a ser esposa dele e ela não aceitou. A Emanuel teve que descer e pegar o casal. Imagina a cena, né? Com 100 pessoas na igreja e o pai dela, pastor, e o Manuelzinho usado pelo Espírito Santo. Eu não vou revelar o que está acontecendo aqui, porque vocês dois sabem. Mas vocês têm que se ajoelhar. E ele foi lá e buscou no banco. Então, isso escandaliza essa geração mais nova, irmãos. Como é que vai aceitar uma coisa dessa? Porque o Espírito Santo, ele exorta. Então, às vezes a gente fala em avivamento. Mas o que é o avivamento? Parte dele é deixar o Espírito trabalhar, né? Manifestar. Profecia e revelação. Muita gente já recebeu profecias que não eram verdadeiras. E é verdade isso. Nós mesmos, né? Já pegamos ali na central, lá, né, coisa assim que a gente se assusta, né? Mas também já houve homens e mulheres que entregaram realmente a profecia do Senhor. Porque a profecia tem a palavra de Deus, que é a profecia pura, e tem aquela profecia que envolve o coração de cada um. Ao nosso, Deus fala conosco individualmente. Por isso que muitas vezes, e conforme nós formos envelhecendo e vivendo, irmãos, a tendência é cada vez menos. Porque, irmãos, o que detém o espírito do anticristo? A igreja. O arrebatamento, ele só não aconteceu porque a igreja ainda segura o espírito daquele que vai se tornar um anticristo, de fazer as coisas que ele está escrito que ele vai fazer da palavra do Senhor. Mas nós, antes disso, irmãos, vamos nos colocar em pé. Nós somos convidados a continuar trabalhando. E nós temos aqui, entre nós, familiares, amigos. Mesmo agora a Marilene pediu, né, pelo cunhado. E assim é, Zila, todo mundo, nós, eu mesmo também peço para vocês, que possamos continuar, irmãos, orando uns com os outros. Aquela geração que matou Jesus, nós não fazemos parte dela. Eu e você somos a geração que tem fé no nome santo de Jesus Cristo e crê no seu poder. Pedir oração pelo Eduardo, vai fazer a cirurgia. O Eduardo filho. Ah, o filho. Vai fazer uma cirurgia, daí de oração. Está marcado já? Está marcado. Vai para a quarta. Esse dia eu estava ali, o Osmar e pastor Eduardo Caleb. Mas quem é o Caleb? Eduardo Caleb, no meu composto, né, irmãos? Irmãos, a fé no nome santo de Jesus Cristo. Continue fazendo a obra. Ah, mas eu sou já mais idoso, sou mais fraquinho. Continua. Fala. Então vamos orar. Não sei se foi. Vamos orar depois que faz os anos. Oi, irmão, oração pela Marfisa que está lá no hospital. Sim. Irmã. Marfisa. Ela está lá no hospital. Eduardo. Então vamos orar. Vamos interceder. Senhor Deus glorioso, Deus poderoso, estamos aqui nesta noite, Senhor, já te louvamos, Senhor, já te bendizemos e nos alegramos pelo ensaio, Senhor, pelos louvores durante o culto, meu Senhor, pela oração feita, pela palavra ministrada, pela palavra lida, Senhor. Nós te agradecemos, Deus glorioso, por nos ter elegido em Cristo Jesus, derramando sobre nós, aleluia, o teu Espírito Santo, Pai, fazendo em nós a obra da salvação, e assim continua nos usando, Senhor, como teus vasos de barro, Senhor. Ainda somos pecadores, mas cremos na presença do teu Espírito Santo, que nos ajuda, derramando sabedoria, derramando graça, derramando sobre nós, meu Senhor, Espírito de vitória contra esse mundo que nos rodeia. E assim também, Senhor, clamamos aqui pelos nossos irmãos, Senhor. A irmã, meu Senhor, Marilene, pede pela Marfisa, que está internada no hospital, na Vitória Marfisa, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também pela Lilian, Senhor, a mãe da Ana Júlia, vitória sobre a tua serva, abençoa, dá vitória a ela, curando a enfermidade, Senhor. O Eduardo, meu Senhor Caleb, que estará no procedimento, Senhor, abençoa ali a mão do médico, meu Senhor, aqueles que estão envolvidos ali com ele, dá a tua graça, os teus anjos ali, auxiliando o teu servo ali, derramando bênção e graça sobre ele, a cura, meu Senhor, o restabelecimento completo de
de sua saúde. Nós te rogamos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, as orações, aleluia, dos meus irmãos. Abençoa todos, Senhor, as orações feitas na manhã, na tarde, à noite. Nos ajuda, meu Senhor, a orarmos mais, a estarmos mais firmes em Tua presença, diante desse mundo tenebroso. E eu te agradeço nessa noite de tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, meus irmãos. Nosso anúncio é amanhã, às 9 horas, escola dominical ali, na Vila Central, né? E quinta-feira, nosso culto normal aqui, e segunda-feira, nossa live às 8 horas também, né? E alguns quiserem assistir, acho que esse anúncio é Sábado, ensaio aqui na associação. Sábado é nosso ensaio, né? Ali, para chegar às 6h30 na associação, vai ser ali o aniversário do coral e também vamos comemorar os aniversários do Sinestre. Isso. É os 3 eventos juntos. Amém. Glória a Deus. Oramos então, Senhor nosso Deus, Pai amado, Santo de Israel, graças nós te damos, Senhor, por este culto maravilhoso, Senhor, pelos louvores que foram entoados, Senhor. Oh, Senhor, pela palavra que tu nos deste. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, agora nos despede na tua paz, no teu Espírito Santo, guardando cada célula teu, cada célula. Deus bendito. Dando uma noite de paz, uma noite de alegria, nos livrando, Senhor, de todo mal, que nós possamos, Senhor Jesus, querido, permanecer na tua presença, não de teus anjos, Senhor, para nos rodear, Senhor, para nos livrar de todo mal, Senhor, porque teu reino e o poder e a glória. Amém. Amém, Jesus.